Olá, muito boa noite. Boa noite para você que está aqui novamente conosco nessa live de sexta-feira. A nossa live que eu faço juntamente com a minha esposa Fabiana, a live de intimidade e transparência conjugal. Todas as sextas-feiras às 19h37, nós estamos aqui fazendo essa live para compartilhar um pouquinho da nossa experiência conjugal, da nossa experiência na intimidade com o Criador a cada dia, evoluindo. E, mais uma vez, nós estamos aqui na live 05, né? Já é a quinta live que nós estamos aqui fazendo com esse objetivo de trazer duas passagens bíblicas, né? Que trazem intimidade dos personagens da Bíblia com o Criador, com Jesus Cristo. Então, todas as sextas-feiras, eu juntamente com a esposa, nós trazemos aqui essas duas passagens. E no final de cada live nós estamos compartilhando 3 dicas de como você aumentar a sua intimidade com o Criador. Mas é por isso que você precisa ficar até o final da live para você poder anotar, praticar essas dicas que nós vamos colocar aqui, ok? Minha esposa vai dar boa noite para vocês aí. Isso aí, gente. Boa noite, viu? Muito feliz de estar aqui mais uma semana com você. Maravilha, muito bom. Então, enquanto você que chegando agora, você que vai ver essa live depois, já vai compartilhando com outras pessoas, porque é uma mensagem divina. Nesse momento nós estamos aqui com muito carinho, com muito amor, dedicado a levar uma mensagem divina, uma mensagem de esperança para você e para a sua família. Então, se você vai assistir essa live depois, compartilhe com seu esposo, compartilhe com a sua esposa, porque quando você se dispõe a buscar essa intimidade com o Criador, tudo na nossa vida, principalmente na nossa vida familiar, começa a ter mudanças de muito valor. Isso é muito importante. Então, enquanto eu vou aqui colocar o título da nossa live, intimidade e transparência conjugal. Esse é o título da nossa live das 19h37, todas as sextas-feiras. E isso tem sido muito bacana para nós, né? A gente tem ficado muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Então, estou aqui compartilhando e ao mesmo tempo deixar aqui fixado nos comentários. Só que eu vou compartilhar com algumas pessoas também, e eu não tenho dúvida que você vai fazer isso, já estou aqui compartilhando. Então compartilhe aí com 5 pessoas que você gosta muito, que você tem muito carinho, mas eu costumo dizer o seguinte: compartilha com aquela pessoa que é o seu cônjuge, né? Que você tem tanto carinho e respeito. Compartilha com ela, porque eu não tenho dúvida que vai ser uma mensagem de muita transformação. Então vamos lá. A primeira passagem bíblica que nós vamos trazer hoje demonstra muito claramente a intimidade de Pedro com Jesus. E está lá em Mateus 16, 15 e 17. É um trecho muito lindo que traz essa passagem bíblica. Você que vai estar chegando aí, seja bem-vinda, Mara. Nós estamos acabando de começar a nossa live. Então, nós já estamos indo aqui para a primeira mensagem bíblica, né? Que nós falamos que nós teríamos aqui hoje. Então, vamos lá. Minha esposa vai ler Mateus 16, 15 e 17. Por favor. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Até o 18. Era até os 17. Não, mas tudo bem, foi bom você ler tudo, que aí tem um contexto. Então, olha só que coisa interessante, porque aqui, nessa passagem bíblica, né, fica muito claro a intimidade que Jesus tinha com os discípulos, ao ponto de, olá, Pimenta Morada do Sol,
da Silvia lá em Portugal, minha prima. Seja bem-vinda à nossa live, é muito bom. Então, nessa passagem bíblica de Mateus 16, 15, 17, mostra muito claramente a intimidade que Jesus tinha com Pedro e com os discípulos, né? Ao ponto de perguntar para os discípulos o que eles falam. O que eles falam a respeito de mim? Quem eu sou? E aí os discípulos responderam, né, para Jesus. Uns estão falando que você é João Batista. Outros responderam que você era João Batista, o Messias. O Messias, o Pedro falou que era, né? O Messias, né? E o Pedro, na hora que Jesus perguntou, e vós? Tipo, o que os outros estão falando quem eu sou, tudo bem. Tem um monte de gente falando quem eu sou. Mas e vocês? Vocês discípulos, o que vocês acreditam que eu sou? Nesse momento, essa pergunta de Jesus para os discípulos tem um teor de muita intimidade. Jesus não estava aqui perguntando só como curioso. Ele queria saber realmente o que vocês que andam comigo há tanto tempo pensam que eu sou. E aí Pedro, nesse momento, no meio de todos os discípulos, ele foi o primeiro a responder, né? Você, ele não falou você, né? Mas tu és o Filho do Deus vivo. E nesse momento, Jesus identificou que o Pedro tinha um nível de intimidade. Poderia dizer que maior do que os outros apóstolos? Não tem como a gente afirmar isso. Mas quando Pedro mencionou que Jesus era o Filho do Deus vivo, Jesus automaticamente falou para ele que aquela revelação não era algo que foi dado pelos homens, mas foi dado por Deus. Então Deus estava num nível de intimidade muito grande com Pedro também, ao ponto de responder a pergunta que Jesus fez. Né? Profundo isso, né? É verdade, e é isso mesmo. Né? Então, quando a gente... E aí a hora que eu estava lendo esse texto, eu estava dando uma estudada nesse texto, eu fiquei meditando, pensando comigo, e você? O que diz que você é? Esse texto, ele fala muito sobre identidade. Aqui está muito claro falando sobre a nossa identidade. E para você que é casado, para você que é casada, quando alguém pergunta, quem é o seu esposo? Peraí, como assim quem é o meu esposo? É fulano que trabalha com aquilo, que faz aquilo, tem atividade profissional tal. Não. Quem é verdadeiramente o seu esposo? E aí eu faço essa pergunta para você. Se alguém perguntar sobre o seu esposo, como você responderia? Nesse momento nós estamos aqui trazendo muito claramente sobre essa questão de identidade. Muitas vezes a gente responde, eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro. Não. Eu respondi assim de uma forma que não era muito claramente a minha identidade. Nós somos filho do Criador. E quando nós somos filho do Criador, que é a nossa principal identidade, o que o mundo fala, o que os outros falam, o que os nossos parentes, os nossos amigos falam que nós somos, não deve ter impacto. Por quê? Quem sabe primeiramente quem nós somos na intimidade é o nosso Criador. E aí você fala, Genivelto, mas aqui na Terra, quem é que sabe quem nós somos? No meu caso, a minha esposa. É quem eu tenho mais intimidade. Então, se eu perguntasse para minha esposa, quem é o seu esposo? Quem é o Erivelton? Ela saberia dizer quem eu sou. Se perguntar para os meus filhos quem é o pai deles, eles vão saber, meu pai é assim, ele comporta de tal jeito, ele fala de um jeito, o jeito dele é assim, por quê? É através dessa intimidade que nós temos aqui no dia a dia que define quem nós somos. Por mais que nós estamos aí nas redes sociais, as pessoas muitas vezes acham o que nós somos, mas verdadeiramente, aqui na Terra, quem sabe na intimidade quem somos nós é aquela pessoa que mais convive com a gente. No meu caso, a minha esposa, né? Os meus filhos, eles definem realmente a minha intimidade. Claro, é óbvio que a nossa intimidade mais profunda no íntimo é só Jesus Cristo que nos conhece, né? E como tem uma passagem bíblica que já fala que ele já nos conhece antes da fundação do mundo. Então você imagina o nível de intimidade
de que ele nos conhece. Então, nessa passagem bíblica aqui fica muito claro o nível de intimidade que Jesus tinha com Pedro, né? E a intimidade que Pedro também tinha com o Criador, com Deus. Por quê? Se Jesus falou para Pedro que essa revelação foi dada através do nosso Criador para ele, e que não foi de pessoas humanas que trouxe essa revelação que Jesus era o Messias, você imagina o nível de intimidade que Pedro tinha com o Criador também, né? Então, como nós estamos tratando de uma live de intimidade e transparência conjugal, essa intimidade e essa transparência, nós não só falamos sobre relacionamento conjugal, nós falamos sobre a intimidade que os personagens da Bíblia tinham com Deus, com o Criador, né? E eu quer falar um pouquinho, Fábio? Essa questão da intimidade, assim, Deus, ele tem toda a intimidade com a gente, né? Toda. Porque o que ele mais quer é se relacionar conosco. É só o que ele quer, se relacionar. E o problema é que nós não temos a intimidade com ele, né? Nós não buscamos isso, estar na presença dele, se colocar na presença dele, conhecer mais dele, ler a palavra dele, ouvir mais falar dele. Então, nós não nos colocamos. E ele fica tão feliz, Jesus fica tão feliz quando escutou Pedro, porque ele fala assim, olha, eu estou muito feliz porque não foi de você, mas foi o meu Pai que revelou para você. Então a alegria de Jesus era saber que Pedro realmente estava tão íntimo de Jesus ao ponto dele escutar a voz de Deus. E isso é o que Jesus espera de nós, né? Que a gente escute a voz de Deus, porque Jesus Cristo veio para isso, para que nós pudéssemos novamente ter relação com o Pai. Essa relação que foi cortada quando entrou o pecado, mas que através de Jesus Cristo isso foi reconectado, essa aliança ela foi feita novamente, uma nova aliança, que nos permitiu novamente acessar o céu, que nos permitiu novamente ter intimidade com Deus, nos fez ligar de novo com Ele, né? De falar diretamente com Deus, coisa que antes não acontecia. Muito bom, Fabi. E trazendo mais um pouquinho aqui dessa revelação bíblica, Jesus, nesse momento que Pedro declarou, né, que ele era o Messias, Jesus então abençoou Pedro por essa confissão, porque esse é um motivo de confissão, porque ele fez uma pergunta e ele confessou realmente quem era Jesus Cristo, né? E aí ele falou, é uma confissão de fé, dizendo que essa revelação não veio por conhecimento humano, como eu tinha falado para vocês, mas foi revelada pelo Pai Celestial. Isso enfatiza a crença de que a fé em Jesus como Cristo é um ato divinamente inspirado, né? Então, quando a gente confessa realmente quem Jesus Cristo é na nossa vida, nós estamos declarando isso através de um ato de divindade, e é uma inspiração de Deus. Quando Deus, assim como Deus inspirou o Pedro para falar a respeito do Messias, Deus também pergunta para nós. Imagina que Jesus está perguntando para nós, quem eu sou na sua vida, né? E aí eu pergunto para você que está assistindo essa live agora, você que vai assistir essa live depois, quem é Jesus Cristo na sua vida? O que ele representa, né? Se ele chegasse para você hoje e perguntasse, você que está aqui me assistindo, o que eu represento na sua vida? Quem eu sou? E aí você responderia o quê? Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Né? Então, isso é um ato de fé. É um ato de que realmente nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso Salvador. E isso faz muita diferença. Mas é uma caminhada que você precisa. A gente tem buscado isso também, essa intimidade. Quanto mais você aumenta a sua intimidade, essa proximidade, mais essa fé se concretiza no nosso coração, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. E isso faz toda a diferença. Então, em resumo, essa passagem bíblica de Mateus 15:17 destaca a confissão de Pedro sobre a intimidade de Jesus como Cristo e Filho de Deus. E Jesus abençoa essa confissão como uma revelação divina. Esse é um momento importante na narrativa da Bíblia, né? Pois reforça a identidade e a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Porque era esse o objetivo, né? Como ele estava ali treinando aqueles 12 discípulos, ele chegou um momento que ele falou assim, tá bom, preparei vocês para ir e levar as boas novas, mas espera aí.
E se perguntarem quem eu sou para vocês, né? Quem eu sou? Aí foi a hora que eles responderam, né? Uns estão falando aí que o Cristo é João Batista, mas foi aí que ele reforçou a pergunta: e vós? Quem vocês acreditam que eu seja, né? Que eu sou? Foi aí que o Pedro respondeu que é o Filho do Deus vivo. Então, que nessa passagem bíblica nós possamos reforçar ainda mais a nossa fé para ter a certeza absoluta no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, como Pedro relatou lá nessa pergunta de Jesus. Assim como Jesus perguntou para Pedro, a todo momento ele está perguntando para nós: quem eu sou? E só vai saber quem ele é quem tem intimidade, quem busca essa intimidade a cada dia. Isso? É isso. Que legal, bacana. Então, estamos aqui evoluindo. Estamos agora indo para a segunda passagem bíblica. Como eu falei para vocês, toda a nossa live de 19h37 na sexta-feira, nós trazemos aqui, você que está chegando agora, você que vai assistir essa live depois, todas as sextas-feiras, 19h37, eu juntamente com a minha esposa, nós trazemos aqui 2 passagens bíblicas onde demonstra a intimidade dos personagens bíblicos com Jesus e com o Criador. E no final, como eu falei, nós compartilhamos 3 dicas de como você melhorar a sua intimidade com o Criador. Eu compartilho somente no final. Então é por isso que você que entrou agora na live, você que está assistindo essa live agora, que você assista até o final para você receber essas 3 dicas de como melhorar ainda mais o nível de intimidade com o Criador. Agora nós estamos indo para a segunda passagem bíblica, que está lá em Isaías 6:8. A minha esposa vai ler aqui, tá bom? Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia-me. É um outro momento de extrema intimidade que Deus, o Criador, tem aqui com Isaías, né? Ele teve uma visão lá no templo, na qual ele vê o Senhor, Deus, sentado em seu trono, rodeado de serafins, seres angelicais. Essa visão é marcada por uma profunda sensação de santidade e majestade. E Isaías se sente profundamente consciente da sua própria pecaminosa diante da presença de Deus. Que é nesse trecho, né, que ele fala que ele estava no meio de... Ele tinha lábios impuros no meio de pessoas com lábios impuros. E Deus estava procurando alguém para poder realmente levar a mensagem. E aí foi quando essa demonstração de Isaías, o quanto ele tinha intimidade com o Criador, quando ele se deixou fazer disponível para poder levar a mensagem. E aí ele falou, Deus perguntou: a quem enviarei e quem irá por nós? Foi aí que Isaías falou: eis-me aqui, né, família? E assim o Criador está falando para nós o tempo todo, para todos nós, não foi só para o profeta Isaías, está falando para todos nós. Quem estará disponível para levar a minha mensagem? Aí nós podemos perguntar assim: poxa, mas Isaías tinha uma intimidade muito grande, né? Ele ouvia a voz de Deus. Aí eu pergunto: e você, tem ouvido a voz de Deus? Nos nossos estudos aí nós temos aprofundado bastante e a gente tem descoberto que Deus fala com todos nós de várias formas, através dos sonhos, através de pessoas, através dos animais, através das nossas situações do dia a dia, da nossa rotina. Ele fala, mas de uma coisa é certa: quanto mais nós buscamos essa intimidade com o Criador, mais esse ouvir fica mais sensível. E aí a gente começa a realmente se render ainda mais sobre o mundo espiritual, que ele é real, como a minha esposa sempre fala, o mundo espiritual é real, e assim a gente começa a caminhar mais na nossa vida espiritual e ouvir mais a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Isaías ouviu muito bem, ao ponto de se deixar disponível para poder levar a mensagem. É isso? É isso. Bacana, muito bom.
E aí olha para você ver, e nesse momento, e nesse contexto que Isaías ouve a voz do Senhor perguntando, olha para você ver que interessante, a quem enviarei e quem irá por nós? Essa é uma pergunta, é uma chamada a uma ação divina. Olha para você ver, realmente é uma resposta de uma ação divina. Deus está procurando alguém disposto a ser o mensageiro, como eu falei aqui anteriormente, né? Ele está buscando mensageiros, um profeta para proclamar a mensagem divina ao povo. Nesse momento aqui, nós estamos proclamando a mensagem de Deus. Nós tiramos um tempo especial. Estamos muito felizes por fazer isso, de uma forma muito natural, aqui sentado no sofá da nossa casa. Nós estamos levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de boa nova para você que está aí do outro lado. Você pode assistir essa live depois, mas existe uma mensagem de boa nova. E quanto mais, como eu falei anteriormente, quanto mais você está rendido, está disponível para levar essa mensagem, mais Deus vai nos usar para poder ser esse canal de água viva na vida de outras pessoas. E esse é o principal motivo que nós estamos aqui. Nós paramos a nossa vida aqui na Terra nesse momento para estar transmitindo uma mensagem de boas novas para você. E você pode fazer isso de várias maneiras. Você não precisa necessariamente estar numa live. Você não precisa necessariamente estar com a sua esposa para poder fazer isso. Você pode fazer isso no momento que você está dirigindo, na hora que você para no farol, que você olha para alguém e você manda uma mensagem de esperança para alguém que está do seu lado, no trabalho, na academia, na igreja onde você vai, todos os lugares que você estiver presente, realmente é um local que você pode levar uma mensagem de esperança para alguém, né? E eu costumo falar o seguinte, que todos nós gostamos de receber mensagens de boas-vindas, de boas novas, de realmente de esperança, que dias melhores virão, que o Senhor está conosco, que Ele nos fortalece, que diante das aflições Ele está conosco. Todos nós gostamos de receber essas mensagens. E por que nós não falamos isso para outras pessoas? Então, a mensagem que Deus está buscando, ela tem que ser levada por todos nós que estamos aqui na Terra, porque todos nós estamos aqui por essa finalidade, de compartilhar, de testemunhar as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu diria para você que se você está aqui hoje, assistindo essa live, você pode assistir essa live hoje, daqui uma semana, daqui 15 dias, qualquer momento que você ouvir esse relato aqui, é porque você está vivo. E só por esse motivo já merece muita gratidão. Então, se você está ouvindo essa mensagem, eu estou falando para você, leve a mensagem de boas novas para o próximo. Para quem estiver próximo de você, de sua mãe, seu pai, suas irmãs, sua cunhada, seus sobrinhos, leve a mensagem de boas novas. Por quê? Eu não consigo atingir as pessoas que rodeiam você, eu não consigo. Somente você consegue fazer isso. Então, nós estamos aqui hoje usando essa tecnologia para levar essa mensagem, mas é muito mais para instruir você a também fazer a mesma coisa. Porque Jesus veio e falou com os 12, preparou, treinou, capacitou para deixar os 12 para levar a mensagem dele. Há mais de 2000 anos, essa mensagem tem sido propagada. E nós continuamos aqui fazendo a mesma coisa. E detalhe, eu costumo dizer o seguinte, que os discípulos andavam com Jesus, andavam ali, lado a lado, face a face. E mesmo assim eles não duvidavam de um monte de coisa. Agora imagina nós que estamos aqui depois de 2000 anos. É pela fé que nós fazemos o que nós fazemos, né? E é por isso que nós estamos aqui, acreditando que o nosso Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso protetor e vai continuar sendo hoje, ontem e sempre, né? Do nosso lado. Então, tranquilo? Hoje a minha esposa está mais silenciosa. Eu tô só observando, que eu tô gostando de ouvir ele falar. Ai, que legal. Então, muito bom. Fico contente também. Então, olha só para você. Que legal. Olha para você ver. A resposta de Isaías é um ato de humildade e submissão. E é isso que Deus quer que nós façamos.
que nós façamos um rendimento, a gente tem que render, que a gente não consegue fazer isso sozinho. Nós já estamos fazendo isso aqui porque o Espírito Santo concedeu essa graça para que nós estivéssemos aqui, vivos, com saúde, para poder falar isso para você. Olha que interessante. Então a gente não está fazendo aqui porque nós temos habilidade de falar, de oratória. É óbvio que não. Não tenho essa habilidade. Mas só pela graça divina que nós estamos aqui falando dessa forma para vocês. É porque é Ele que está nos usando como um canal de água viva para levar essa mensagem para vocês. E quem pode fazer isso? Todos, sem exceção. Todos podem fazer isso. Como eu falei, podemos fazer isso de várias formas. Essa é uma das formas que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, às sextas-feiras, às 19h37. Essa é uma das formas, mas tem várias formas que você pode levar a mensagem. A minha esposa, por exemplo, de segunda a sexta, ela faz uma live às 6 horas da manhã, falando também sobre intimidade e transparência com o Criador. E todos os dias, às 6 horas da manhã, se você quiser ouvir, você pode conectar ao Instagram dela. É Hebreus... Fabiana Hebreus. Isso, Fabiana Hebreus. 619. Fabiana Hebreus 619. Você se conecta lá no Instagram da minha esposa. E todos os dias, de segunda a sexta, ela está lá conectada e levando uma mensagem de esperança e de intimidade com o Criador. Bacana. Então, você que está aí, fica até o final, que geralmente, não é todas as vezes, né? Mas eu estou me esforçando ao máximo de, todas as lives, compartilhar 3 dicas no final da live de como você aumenta o seu nível de intimidade com o Criador. E para fechar aqui essa parte, eu quero fazer um resumo aqui dessa passagem bíblica de Isaías 6,8, que fala... Isaías 6,8 é frequentemente citado como um exemplo de prontidão para a missão divina. É uma disposição em obedecer um chamado de Deus, mesmo diante da magnitude da sua presença. Ele demonstra a importância da disponibilidade e submissão à vontade de Deus na vida de um crente. Então, realmente nós precisamos estarmos disponíveis para que Deus nos use, como usou Isaías. E aí, nós realmente temos que nos comportar como Isaías. Eis-me aqui. Então, o estar aqui foi justamente o motivo que Deus falou: então vocês estão aí, vocês estão dispostos a levar essa mensagem? Tá bom. Então eu vou te dar a vida, porque nós estamos vivos, eu e ela, graças a Deus, nós estamos vivos, com saúde. Então vou usar vocês como esse canal para vocês propagarem essa mensagem. E nós estamos aqui obedecendo, né? Então eu costumo falar o seguinte, que esse é um dos momentos que nós temos aumentado a nossa intimidade com o Criador. E tem outras formas, né, de você estar em comunhão lá na mesa, no jantar, no almoço com a sua família. Você está em comunhão, você está ali naquele momento de intimidade com o Criador. Nas suas orações de manhã, quando você acorda, nas suas orações à noite, antes de dormir. Então todos esses momentos é momentos de comunhão. Quando você vai na igreja, quando você vai num culto, você vai na missa. Esses momentos são momentos de comunhão. Você está ali também com o Criador. Isso faz toda a diferença para aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor. Ok? Gente, tá fazendo sentido? Olha, deixe perguntas lá. Assim como quando eu salvar essa live, você pode deixar uma pergunta lá para nós sobre relacionamento, de intimidade. Como eu falava agora há pouco, é uma live que a gente fala sobre intimidade e transparência conjugal. Também nós falamos sobre a intimidade do casal no seguinte ponto: o quanto você conhece o seu esposo, o quanto você conhece a sua esposa, né? E muitas vezes eu falo para você que, como eu comentei no início, uma das formas de você ter a intimidade com uma pessoa no relacionamento é você conviver verdadeiramente com ela, né? Então, como eu citei na passagem anterior, da passagem bíblica, né? Se vocês perguntarem para minha esposa sobre quem é o Erivelton, com certeza ela vai te dar detalhes minuciosos de como realmente eu sou. Porque ela tem intimidade comigo de relacionamento. E é assim que Deus quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Ele nos conhece. Mas e aí? Você conhece realmente, profundamente? E só tem uma forma de você conhecer o Criador, conhecer Jesus Cristo profundamente. É tirar tempo para estar com Ele.
tirar realmente um tempo especial. E eu geralmente eu tenho falado isso nessas lives. Todos nós temos 24 horas por dia. 8 para trabalhar, 8 para dormir e as outras 8 horas. O que você e eu temos feito com essas horas? Será que nós não temos meia hora, 1 hora para estar disponível para o Criador? Hã? Não quero falar não. Não, pensei que ela ia falar, ela pegou aqui, pensei que ela ia falar. Então, assim, ontem mesmo nós estávamos num encontro onde nós falamos sobre a palavra de Deus e tinha umas 7 pessoas mais ou menos, e eu falava, né? Quando eu estou assim no momento de trabalho, realmente é um flow muito grande, você fica ali concentrado, ali trabalhando com marketing digital, ali focado, gerando conteúdo, trabalhando e tal. E aí eu penso, e a hora passa assim numa velocidade incrível. E aí eu estava ouvindo uma voz assim, e uma voz do Espírito Santo falando assim, e na hora que você for falar comigo, você for fazer a leitura da Bíblia, você realmente tem dado esse nível de flow, de atenção, de reflexão sobre a minha palavra? Então isso fica para você também como uma reflexão, para todos nós, né? Qual é o nível de profundidade, de disponibilidade, de reflexão que nós estamos tendo perante a palavra do Senhor? Será que nós estamos colocando a mesma intensidade? Ou nós estamos fazendo mais ou menos, ou um pouquinho só, e nós deveríamos fazer muito mais, né? E eu confesso para você que tem sido uma luta, com certeza, porque é um processo. A cada dia que nós vamos buscando essa proximidade do Criador, mais nós vamos tomando gosto, mais nós vamos recebendo milagres, bênçãos, e essa intimidade vai aumentando. E ela não é ilimitada, essa permanência com o Criador é ilimitada. Você pode estar com Ele o tempo que você quiser, Ele vai estar sempre disponível, né? Onde que nós temos colocado o nosso coração, o nosso tempo? Isso faz muita diferença. Então agora nós caminhando aqui já para os finalmente dessa live, eu vou compartilhar com vocês 3 dicas. Você que está chegando agora, você que acabou de assistir essa live até o momento, olha só, papel e caneta. Se você não pegou papel e caneta, vai lá, pega papel e caneta que eu vou compartilhar com vocês 3 formas de aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. E aí é muito interessante porque a gente deve falar assim, puxa, como que eu faço para aumentar o meu nível de intimidade com o Criador? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Nas outras lives, essa aqui já é a 5ª live que nós estamos fazendo sobre essa intimidade e transparência conjugal. E cada live eu compartilho 3 dicas. Então se você voltar lá no meu Instagram, o que você vai ver? Você vai poder assistir as outras lives e pegar as outras 3 dicas de cada live, tá? Hoje eu vou compartilhar com você 3 dicas. Vou pedir para minha esposa ler aqui a primeira, tá? Vamos lá. Confiança em tempos difíceis. Assim como os personagens bíblicos confiaram em Deus durante suas provações, nós também podemos desenvolver nossa intimidade com Ele, ao confiar em seu cuidado, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Eu costumo falar que é nesses momentos onde realmente a nossa fé ela é colocada, né? A fé, existe uma fé, que é a fé de Deus, que ela já habita dentro de cada um de nós. É uma medida de fé que ela já existe. Quer a gente exercite ou não, ela existe, que ela é do próprio Deus que ela é colocada em nós. Mas eu sempre falo que pra gente fica uma parte que é o crer, né? O crer eu somente posso fazer por mim e você pode fazer por você. O crer é um verbo e esse verbo ele precisa ser conjugado por cada um de nós. Então não adianta eu ter essa fé e eu não crer. E quando ele fala aqui da confiança em tempos difíceis, é justamente para a gente saber o quanto eu creio realmente em tudo isso que a gente estuda, que a gente fala, em que a gente busca da intimidade do Senhor. A gente só vai saber se realmente a gente crê quando está passando por tempos difíceis. Nesses momentos, porque quando está tudo bem, tudo maravilhoso, as coisas estão caminhando, todas as áreas da sua vida estão andando, se está tudo bem, você não vai perceber se você tem fé ou não. Você não vai saber se você tá crendo ou não, porque já está tudo bem. Isso não te faz pensar mais nas coisas do alto. Isso não te faz mais pensar no mundo espiritual. Mas quando algo acontece, aí sim,
Aí você percebe o quanto você fica fortalecido. E o tempo que você passa, às vezes, na dificuldade, é o tempo que é necessário para que haja uma perseverança, para que haja um fortalecimento mesmo dessa fé. E nesse momento o nosso caráter vai sendo moldado. Nesse momento é onde o Senhor trabalha em nós aquilo que precisa ser trabalhado, para que a gente possa ser fortalecido para quando vier outro tempo difícil, ou para que a gente possa ajudar outras pessoas em tempos difíceis. Né? Como diz a própria palavra, tudo para o Senhor tem uma finalidade, né? Tudo. Provérbio 14:1. Desculpa, 16:4. E o Eve Ivanez Barbosa colocou aqui Provérbios 31:8-9. Me deu vontade de ler esse provérbio 31:8. Ele fala da mulher sábia. A mulher sábia, com certeza. Mas lê para nós aí, por favor, Fabi. Enquanto a Fabi localiza aqui, eu vou ler a segunda dica para você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador, que está lá que está aqui, ó. Expressão criativa. A intimidade com Deus pode ser cultivada através da expressão criativa, seja por meio da música, da arte, da escrita ou qualquer outra forma de comunicação pessoal com Ele. Então, como eu estava falando, né? Existem várias formas de você aumentar a intimidade com o Criador, lendo a palavra, fazendo as suas orações lá no seu quarto, indo ao culto, indo à missa, estar ali no momento de oração com a família, no momento da ceia, fazer uma live, escrever um livro, um e-book para levar a mensagem do Criador. Existem milhares de formas de aumentar a sua intimidade com o Criador. Basta você escolher aquela que você se sente mais confortável, né? E isso faz muita diferença na sua vida. A Fabi vai ler aqui o provérbio 31:8-9. Eu não sei se é 31, o 8 e o 9, Fabi. O que fala aí no provérbio para nós? Abra a boca em favor do mundo e em defesa dos desfavorecidos. Uau! Abra a boca e dê sentenças justas, defendendo o pobre e o indigente. Olha só. Então, quer falar? Não. Olha para você ver que interessante. Abra a boca. Eu gostei. Então, você que está aí do outro lado, Deus está fazendo um chamado para você abrir a sua boca e levar a mensagem divina para outras pessoas. Levar a mensagem de boas novas, como Isaías fez. Se colocar disponível para poder propagar o reino de Deus aqui na terra. E isso faz muita diferença. Gente, tem feito muita diferença na nossa família. E é uma filosofia de vida você viver a cada dia buscando a intimidade com o Criador. É uma filosofia de vida, são escolhas, né? E nós precisamos estar nessa escolha, porque a Bíblia fala que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Então existe algo que nós temos que buscar em primeiro lugar. E existem várias formas, como eu falei. E aqui caminhando para a terceira dica de como você pode aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Essa é bem interessante, todos nós precisamos. Paciência e perseverança. Desenvolver intimidade com Deus é um processo que pode levar tempo e paciência. Olá, pastora Silvia, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui nos finalmente compartilhando aqui as 3 dicas, né, de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. E essa última aqui é paciência e perseverança. Desenvolver intimidade com Deus é um processo que pode levar tempo e paciência. Às vezes pode haver momentos de seca espiritual ou dúvidas, mas perseverar nessa busca fortalece o nosso relacionamento com Ele. Então, fazendo aqui, recapitulando as 3 dicas para você que chegou agora, para você que vai assistir essa live depois, recapitulando aqui no final, conforme prometido, 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Confiança em tempos difíceis, expressão criativa e paciência e perseverança. Gente, muito bom estar aqui com vocês novamente nessa live das 19h37, toda sexta-feira, compartilhando um pouquinho do nosso relacionamento, das nossas dificuldades e também trazendo aqui principalmente as passagens bíblicas que falam sobre os personagens da Bíblia com Jesus Cristo e com o Criador. E hoje nós trouxemos aqui, você que está chegando agora,
você pode ler Mateus 16, 15 e 17 e Isaías 6, 8. Tá? Então, eu vou deixar na live como um subtítulo para você meditar sobre essas duas passagens bíblicas onde demonstra a intimidade de Pedro com Jesus Cristo e também a intimidade de Isaías com o Criador lá em Isaías 6, 8. Ok? Então, em breve, não tenho dúvida que vão ter casais aí para poder fazer lives conosco também às sextas-feiras. Então, estou fazendo aí um convite a alguns casais especiais aí para estar conosco, para poder fazer essa live aqui e compartilhar um pouco da sua vivência conjugal, trazer um pouco da sua intimidade, características de como demonstra essa intimidade com o Criador juntamente com a sua família. Legal? Então, mais uma vez, o nosso coraçãozinho aqui para você. Fique com Deus e até próxima sexta-feira às 19h37. Compartilhe essa live. Faça valer uma mensagem divina através de um movimento que você vai fazer, clicando no link que eu vou deixar aqui dessa live salve e enviando para as pessoas que você ama. Uma boa noite. Iluminado final de semana para você. E se quiser entender um pouquinho mais, tem um conteúdo que eu trago de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã, lá no meu Instagram, que é Fabiana Hebreus 619. Acompanhe lá, tá bom? Um beijo para você, gente. Um final de semana iluminado. Até mais. Tchau, tchau. O nosso coraçãozinho aí para vocês.